A surpreendente surpresa de aniversário que transformou minha vida em 60 segundos. Alice respirou fundo enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento, no coração pulsante de São Paulo. Hoje é seu aniversário, mas a celebração parece distante. A agitação da cidade ecoa em seus ouvidos, mas dentro dela só há uma tristeza silenciosa. Crescendo em uma família modestíssima, sempre aprendeu sobre dignidade e trabalho duro. Mas o que isso significava quando suas criações como designer gráfico eram ignoradas num mercado tão cruel? Ousadas cores e formas vibrantes dançavam em sua mente, mas a realidade soava como um eco de inseguranças. E então, um convite a fez parar tudo. Carlos, um amigo de infância com quem havia perdido contato, convidou-a para uma galeria de arte no centro da cidade. O evento era uma vitrine para novos talentos, e sua cabeça se encheu de uma emoção quase esquecida. Parece um sonho, mas será que eu realmente pertenço a isso? Pensamentos se misturavam em seu coração. O medo de ser apenas mais uma artista invisível a paralisar seu desejo de ir, mas a esperança de viver a noite que poderia mudar tudo também pulsava forte. Ela chegou ao evento e a atmosfera era elétrica. As paredes tremulavam com obras que gritavam por atenção. Cada artista uma história única. A batida do seu coração soava como um tambor na orelha. Ao ouvir um renomado artista compartilhar sua jornada de superação e coragem, a ficha começou a cair. É isso que todos procuram, algo verdadeiro, disse o artista, fazendo Alice questionar o que teria se mostrado ao mundo até então. Era hora de resgatar sua essência, mas e se não fosse suficiente? Então, a noite avançou e a tensão subiu. Alice se deparou com suas próprias criações expostas, momentos incríveis, mas inesperados. Alguém a confundiu com outra artista. As palavras soaram em sua mente como um raio. Olhem a autenticidade dessa artista! Mas ele estava falando de Alice! Seu coração disparou e uma onda de adrenalina tomou conta. O que parecia ser uma grande chance virou um pesadelo. A comparação apunhalou sua alma. Neste instante, um turbilhão de emoções explodiu dentro dela. Todos aqueles anos de luta, todas as vezes que sentiu ser invisível, tornavam-se como um mar de inseguranças à sua frente. Mas algo estava queimando dentro dela, a vontade de lutar. O apoio dos pais ecoou em sua mente, lembrando-a de suas raízes humildes e do valor que sempre lhes deu. Ela percebeu que não se tratava apenas de arte, mas de se reconectar com sua verdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Alice se viu diante de um precipício emocional. Algo dentro dela precisava ser liberado e a pressão aumentava. Poderia ela finalmente reivindicar seu lugar e deixar para trás a sombra que tanto a sufocou? Quando tudo pareciam peças em um quebra-cabeça, a dúvida ainda persistia. O que aconteceria nos próximos minutos? Alice estava à beira de uma transformação, mas a resposta estava teimando em ficar oculta. Alice fechou os olhos por um breve momento, tentando respirar a adrenalina que corria em suas veias. Sentindo o calor do ambiente, a música vibrante e as conversas ao seu redor, tudo parecia tão distante. Foi como se o tempo parasse, com todas aquelas cores e formas a rodeando. Um clarão de força interna rompeu as barreiras das suas inseguranças. Com um impulso inesperado, ela decidiu que aquela noite, mesmo com todas as suas incertezas, seria diferente. Ela caminhou na direção de suas obras, que agora pareciam flutuar como pequenas janelas para sua alma. A coragem, que antes parecia um luxo, tornou-se um grito desesperado pela realidade que ela sempre quis. Ao se aproximar de um grupo de visitantes admirando suas criações, Alice se sentiu como se estivesse flutuando. Elas são suas, murmurou uma voz doce em sua mente, a voz de sua mãe, sempre apoiando-a, sempre acreditando. Olá, vocês acham que essas cores transmitem uma emoção sincera? A pergunta escapuliu dos seus lábios, sua timidez agora desafiada. O grupo se virou surpreso, e um dos críticos artísticos reconhecidos no meio sorriu. Sim, eu sinto que há uma história por trás delas. Você é artista? A pergunta fez seu coração disparar.
Sim, sou eu, respondeu com um tremer na voz. Enquanto falava, houve algo que se acendeu em seus olhos, uma mistura de dúvida e determinação. Essas obras representam as minhas lutas e as alegrias que vivi. Eu tentei materializar sentimentos que muitas vezes ficam entalados dentro de nós. O crítico olhou para ela de uma maneira que a surpreendeu. A autenticidade é uma qualidade rara, especialmente em um mundo que relega a arte a uma simples mercadoria. Você tem algo a oferecer além das cores e formas. O que falta agora é se abrir mais, falar como você realmente sente. Aquelas palavras a perfuraram como agulhadas, um mix de verdade e criticidade. Era um convite para se despir de qualquer medo e mostrar a sua essência. O calor subiu à sua face, mas a ideia de ser vista de verdade era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Alice olhou para as pessoas ao redor, vislumbrando as expressões animadas nos rostos delas. O medo que antes paralisava, agora se tornava combustível. De repente, a presença dos outros não a intimidava mais, mas a encorajava a se soltar. Ela se lembrou das noites em que desenhava fervorosamente até o amanhecer, das conversas longas com seus pais sobre sonhos e desejos e esperanças e como tudo isso moldou quem ela é. Vou fazer isso, agarrou-se a essa nova determinação. Alice sacudiu um pouco a cabeça, como se estivesse se libertando da sombra que tanto a sufocava. Vou falar sobre minha história, a beleza, a dor, tudo. Vou abrir meu coração. Quando começou a narrar, algo mágico aconteceu. A audiência ficou agarrada a cada palavra. Ela viu seus sorrisos e expressões de empatia. A conexão genuína formou uma corrente invisível entre eles. As pessoas estavam não apenas ouvindo, mas sentindo. Mas justo quando a confiança dela pareceu atingir o auge, um som cortante ressoou no ar. Do outro lado da sala, um conhecido crítico de arte, famoso e temido por seus julgamentos duros, fez uma entrada dramática. Olhos curiosos se voltaram para ele. O que ele diria? Alice sentiu que sua coragem parecia balançar novamente. Mas o que ela não esperava era o que ele revelaria. O que aqueles olhos penetrantes poderiam esconder? Alice sentiu o coração disparar. O ar parecia ter parado em torno dela, enquanto todos os olhares se voltavam para o crítico. Ele era uma figura imponente, seu rosto marcado por uma expressão curiosa, quase desafiadora. Um golpe de ansiedade percorreu sua espinha. O que ele diria? Ele caminhou lentamente, absorvendo cada detalhe das suas obras, como se a cada passo estivesse medindo seu valor. A sala, antes vibrante e cheia de murmúrios, agora parecia um cemitério de silêncios, todos esperando pela sentença. A tensão era palpável, ela podia sentir o peso do momento. Finalmente, ele parou em frente a uma de suas pinturas mais ousadas. A cor vibrante quase parecia pulsar sob o olhar atento dele, e Alice segurou a respiração. Naquele instante, seu mundo se resumia àqueles olhos. Ele respirou fundo e com uma voz firme começou. Você é verdadeiramente talentosa, mas... Um frio na barriga. A palavra mas sempre trazia um eco de rejeição. Estou curioso para saber se você vai além das cores. Sua arte é emocionante, mas existe um abismo entre a beleza visual e a comunicação real. Você já se perguntou qual é a verdadeira intenção por trás dela? Alice sentiu como se tudo tivesse desmoronado. Para ela, aquelas cores tinham uma história, um significado profundo. Mas será que isso era suficiente? O crítico percebeu a mudança em seu semblante. Sua paixão é clara, e isso é um bom começo. No entanto, é preciso mais. O que está ferido dentro de você? O que você esconde com suas pinceladas? Aquelas palavras feriram como uma flecha certeira. Alice relembrou suas lutas, a dor que sempre carregou e que, de certa forma, resultou naquelas obras. Uma vida cheia de desafios familiares, sonhos não realizados e sorrisos forçados. A arte, embora fosse seu refúgio, também era um escudo. Mas ele, com a franqueza intensa que a caracterizava, tinha razão. É isso que você precisa revelar, Alice. Ninguém se conectará a você se seus sentimentos permanecerem nas sombras, ele aconselhou, seu tom agora mais suave, quase paternal. E, naquele momento, a tensão se transformou em transformação. Ela se lembrou de tudo o que deixara de lado. A dor da perda, a luta pela aceitação, as frustrações. Uma onda de emoção subiu por seu peito e algo começou a mudar dentro dela.
você está certo. Eu realmente não me abri. Eu tenho medo do que as pessoas vão achar, do que vão pensar sobre mim. É exatamente por isso que você deve fazer isso. A vulnerabilidade é poderosa e é dela que surge a verdadeira arte. Ele disse, a intensidade dos olhos dele refletindo um entendimento profundo. E, com um empurrãozinho da coragem que começou a florescer, Alice decidiu que era hora de mostrar seu verdadeiro eu. Precisava honrar suas histórias, suas feridas e suas vitórias. A arte poderia falar, mas agora era hora de unir a fala e a cor. Hoje eu vou abrir meu coração, ela afirmou com uma nova intensidade, as palavras saltando de seus lábios. As luzes da sala pareciam brilhar mais intensamente, e ela percebeu que não estava mais sozinha. Todos ali estavam prontos para ouvir. Enquanto contava, as lágrimas escorriam, mas eram de libertação. As reações eram sinceras. Alguns sorriam, outros a ouviam com olhos vidrados, absorvendo cada fragmento da sua história. Alice sentia que estava se despindo de uma armadura pesada e, aos poucos, todos podiam ver a verdadeira beleza que ela sempre escondeu. Mas, bem quando parecia que a noite tomaria um rumo maravilhoso, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, uma figura conhecida, alguém do seu passado, apareceu. Um ghost que ela nunca esperou reencontrar. Foi como um soco no estômago. O que essa pessoa queria? Alice olhou com os olhos arregalados, uma tempestade de sentimentos girando dentro dela. O que isso significava para sua coragem recém-descoberta? E mais importante, ela estava pronta para enfrentar essa nova realidade? Alice sentiu seu coração estagnar por um breve instante. A figura que surgira do fundo da sala era Clara, sua antiga amiga de infância. Clara, com seu sorriso que antes iluminava os dias mais sombrios, agora parecia uma sombra de quem era. O olhar dela era carregado de emoção, misturado à surpresa e à hesitação. O que ela estaria pensando? Os murmúrios na sala aumentaram. As pessoas estavam tão atentas que se podia ouvir até a respiração pesada de alguns convidados. Alice tentava organizar suas ideias, mas a presença de Clara a deixava paralisada. O tempo parecia ter congelado, enquanto ela revivia os bons e os maus momentos que as duas compartilharam. Como tudo tinha terminado daquela forma. "Oi, Alice", Clara finalmente disse, quase como um sussurro. A voz dela tinha um timbre doce, mas havia uma vulnerabilidade que não passava percebida. Alice piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela simples saudação agitou seu mundo interno, trazendo lembranças de risadas, segredos e, claro, de traições e desentendimentos que rasgaram a amizade. "Clara, o que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu como um fio de voz, quase um eco do que sentia. O crítico na sala, o público, tudo isso sumiram. Apenas as duas existiam. Eu ouvi sobre sua exposição e não pude resistir. Eu preciso te falar algo." Clara respondeu, o nervosismo evidente em cada sílaba. Alice percebeu que as pessoas ao redor começaram a perder o interesse na apresentação. Toda a atenção agora estava voltada para o reencontro carregado de tensão. As lembranças da frustração de Clara a afastar numa época tão delicada irromperam na mente de Alice. "Você foi embora sem explicar. Por que agora? Por que aparece justo neste momento na minha vida depois de tudo?" Clara respirou fundo, como se procurasse as palavras certas. "Porque eu percebi que deixei um pedaço de mim com você, e isso me machucou. Eu errei. Naquele dia, eu só queria ser aceita, assim como você." O olhar dela estava carregado de arrependimento, e por um instante, Alice se viu contemplando a fragilidade das relações humanas. A sala, antes uma bolha de expectativa, agora pulsava com silenciosos olhares curiosos. As misturas de sentimentos que dominavam Alice tornavam sua respiração pesadas. O que fazer com esse reencontro? Era hora de aceitar, ou melhor, de não aceitar? O que Clara realmente queria dela agora? Sem pensar, as palavras saíram. "Se realmente se importa, então por que não me procurou antes? O que me diz das feridas que você deixou?"
O que parecia ser um reencontro poderia se transformar em um duelo emocional. Alice estava perto de tocar o fundo numa questão que nunca havia resolvido. A vulnerabilidade que ela decidira abraçar minutos atrás agora estava à flor da pele, pronta para ser testada. Eu não sei como, mas só peço uma chance para consertar as coisas. Apenas ouça-me, Clara suplicou, a vulnerabilidade exposta. Seria isso sincero ou manipulativo? Alice olhou para a multidão que aguardava a sua reação, uma tensão palpável borrando a linha entre passado e futuro. Poderia seu passado errante tocá-la de novo ou era hora de seguir em frente? Enquanto ponderava, seu olhar se fixou em Clara e, de repente, surgiu uma dúvida dilacerante na mente dela. Até onde a dor da amizade perdida poderia levá-las? O momento estava prestes a se desdobrar em algo inesperado. Alice notou que Clara também tinha uma história para contar, a qual poderia ser a peça que faltava para a cura de ambas. Mas, e se essa verdade não fosse o que ela esperava? Alice sentiu o peso das palavras de Clara se acumularem entre elas. A atmosfera estava carregada, como se o ar estivesse lhe escapando enquanto tentava processar tudo. O olhar de Clara implorava por empatia, mas ao mesmo tempo ressoava em seu peito uma indignação que parecia irrefreável. Uma chance para consertar? Você sabe o que isso significa para mim? O tom da voz de Alice subiu um pouco, mas ela hesitou, percebendo que estava se deixando levar pela raiva. Eu sei, Alice, Clara respondeu, sua voz tremendo. Eu me afastei porque tinha medo. Medo de nunca ser boa o suficiente. Medo de perder você de qualquer forma. Na verdade, eu só queria te proteger. Alice sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras de Clara eram como uma janela se abrindo, deixando uma brisa de saudade e dor entrar. Ela lembrou-se de momentos em que as duas eram inseparáveis, quando em cada risada existia a certeza de que nada as separaria. Como haviam chegado àquele ponto? Mas isso não justifica o que você fez, Alice disse, o coração acelerado. Você poderia ter falado comigo. Nunca me deixou entender o que aconteceu, por que partiu. E olha onde isso nos trouxe. Eu sei que você tem razão. Pode me chamar de covarde, mas eu realmente não sou tão forte quanto você pensa. Não era só você que estava perdendo algo. Eu estava presa em um redemoinho de inseguranças e deixei isso nos afastar. Por favor, me deixe explicar. Eu não quero mais viver com esse peso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. E Alice, por um momento, sentiu uma compaixão inesperada. A vulnerabilidade de sua antiga amiga parecia mais forte do que qualquer raiva que ainda teimava em permanecer. Clara, como posso fazer isso? Como posso confiar em você novamente, quebrar essa barreira entre nós? Alice perguntou, a voz falhando. Começando do zero. Podemos deixar o passado em paz, Alice. Vamos nos dar espaço para crescer, para reescrever nossa história, se você quiser. Eu prometo te ouvir, e se precisar de um tempo, entendo. Mas não posso te perder de novo, não agora que percebi o valor que nossa amizade sempre teve para mim. Alice sentiu a fissura que se formava em seu coração, uma faixa de luz atravessando um campo de escuridão. Mas ainda havia angústia na mente dela. As perguntas continuavam. Será que seria possível confiar de novo? E se Clara falhasse outra vez? A sala, que antes era um labirinto de curiosidade, agora estava em silêncio completo. A atenção envolvia as duas, como um holofote que colocava em evidência suas emoções à flor da pele. Eu não posso prometer que tudo será fácil, mas posso tentar. Apenas uma chance, Clara. E se eu me sentir perdida de novo, não hesite em ouvir meu grito. Alice disse, decidida. Clara assentiu, um sorriso tímido surgindo entre as lágrimas. Vou me esforçar todos os dias desse novo começo. Será um passo de cada vez. Assim que a tensão pareceu dissipar, uma onda de emoções fez Alice sentir que muitas feridas ainda estavam abertas. Porém, havia uma sutil esperança brotando entre elas, como uma rosa que desabrochava em um terreno ressecado. Mas, como toda boa história, a paz estava prestes a ser abalada. No meio desse momento de reconciliação, um celular tocou insistentemente na bolsa de Clara. Com um olhar apressado, ela atendeu.
A expressão que se formou em seu rosto parecia mais surpreendente do que séria. Rosto imediatamente fez Alice sentir que algo estava muito errado. Para onde isso a levaria agora? Claro, eu já vou, Clara disse, a voz trêmula. Olhando para Alice, ela acrescentou: desculpa, preciso ir, mas não vai acabar assim. Alice ficou ali, com o coração disparado. O que poderia ser essa nova tempestade que se aproximava? A agitação no rosto de Clara apenas aumentou a ansiedade que começava a se espalhar pelo corpo de Alice. Um turbilhão de sentimentos se entrelaçava em sua mente, trazendo à tona lembranças de promessas e dos risos compartilhados que agora pareciam tão distantes. Enquanto Clara se afastava, a sala, antes repleta de vozes animadas, parecia silenciar-se ao redor delas. Clara, espera! Alice gritou, sentindo que cada palavra ecoava como um último grito em um vale vazio. Clara parou, a mão no punho da bolsa, quase relutante em se virar. Eu vou te explicar tudo depois, prometo. A resposta de Clara soava mais como uma evasiva do que uma verdade. Ela não estava apenas se afastando, estava fugindo de algo que nem mesmo parecia estar completamente claro para ela. Alice respirou fundo. Você me deixou no escuro por tanto tempo. Não quero ficar assim de novo. O que está acontecendo? Sua voz estava firme, mas dentro, Alice lutava contra a vulnerabilidade que a angustiava. Cada segundo de silêncio parecia uma eternidade. A expressão de Clara vacilou. Eu sei que isso faz parte do problema, mas tem algo mais. Estou emaranhada em uma situação que não sei como explicar agora. Não me abandone. Isso não é o fim. É só uma pausa. A última frase saiu como um sussurro, e a fragilidade em sua voz fez Alice sentir um aperto no peito. E então, como se um novo elemento tivesse entrado na cena, a tensão na sala aumentou, quando um grupo de pessoas começou a se mover em direção à porta. Alice percebeu que eram amigos em comum, todos com olhares curiosos, mas também preocupados. A confusão aumentava, e os olhares deles pareciam exigir respostas que Alice não tinha. Clara, se vocês tiverem apuros, precisamos resolver isso agora, Alice disse, a determinação flamejando em seu olhar. Não é assim tão fácil, Clara respondeu, hesitante, buscando as palavras certas, enquanto seu celular continuava a vibrar apaixonadamente. Eu não posso ajudar se você não me contar. O que está acontecendo realmente? A frustração começava a transparecer na voz de Alice. Não era só a amizade que estava em jogo, era a sanidade. É sobre o aniversário, Alice. Desculpa, estava planejando uma surpresa, mas algo deu errado. Eu não posso mais ficar aqui, Clara dissera, finalmente soltando a bomba que tornara tudo ainda mais confuso. A surpresa? O que a surpresa tem a ver com tudo isso? Alice estava confusa, tentando juntar as peças enquanto sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. 8 pessoas que eu convidei, ninguém apareceu. Um deles acabou de me ligar. Eu pensei que tinha garantido um momento especial para nós duas. Mas agora tudo ficou bagunçado. Prometi que faria algo incrível, mas não quero que você veja o que organizei. Se eu puder resolver isso, será incrível. Só preciso de tempo, Clara explicou, o medo agora claro em seus olhos. Alice não soube se sentiria alívio ou frustração com a confissão. E se você não voltar? E se isso acabar em outra decepção? As inseguranças brotavam dentro dela, mais fortes do que antes. Clara saiu rapidamente, mas antes de ir, olhou nos olhos de Alice mais uma vez. Eu juro que não vou deixar isso acabar assim. Me aguarde, por favor. As palavras ecoaram pela sala, enquanto ela se misturava à multidão. Alice ficou, o coração pesado, o olhar perdido. O que exatamente significava essa surpresa? O que mais estava escondido por trás da defesa de Clara? E se essa tempestade se transformasse em algo maior, algo que poderia finalmente colocar um fim em sua amizade ou poderia selar uma nova aliança inesperada? Ela não sabia, mas uma coisa era certa. Quanto mais Clara se afastava, mais sua própria curiosidade e expectativa cresciam. Ela apenas esperava que, ao final, tudo isso não fosse um mero sonho desfeito. A espera valeria a pena? Alice sentou-se em um banco próximo, o coração acelerado como se tivesse acabado de correr uma maratona. Os ecos das risadas e conversas animadas que preenchiam o ambiente agora pareciam sombrios e distantes.
A música havia sido subitamente abafada pelo turbilhão de pensamentos que zunia em sua mente. Era difícil acreditar que tudo acontecera em questão de minutos. Clara, sua melhor amiga, em um momento de intimidade e no seguinte, fugindo como se o mundo estivesse desmoronando. Uma pausa, ela disse. O que poderia significar isso? Uma pausa em uma amizade que sempre foi marcada por risos e segredos? A incerteza do que estava por vir tornava tudo ainda mais angustiante. Alice olhou em volta, observando os rostos de amigos que pareciam preocupados, cada um com sua própria expectativa, mas nenhum deles sabia o que estava se passando entre ela e Clara. "Você tá bem, Alice?" Uma voz familiar a puxou de volta à realidade. Era Lucas, um amigo de longa data. Seu olhar preocupado fez com que Alice se sentisse um pouco menos sozinha, mas a urgência que a acompanhava não ia embora. "Eu não tenho certeza", respondeu ela, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e raiva. Clara saiu do nada, está tudo confuso. Lucas assentiu, percebendo a gravidade da situação. "Você precisa buscar respostas, não pode deixar isso assim. Amizade requer diálogo." Alice acenou com a cabeça, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele estava certo, afinal, uma amizade baseada em segredos não era uma amizade verdadeira. Nos instantes seguintes, ela decidiu que não poderia apenas esperar na incerteza. Clara talvez precisasse dela mais do que nunca. "Aguarde aqui, vou atrás dela", Alice disse firme, levantando-se do banco. "Cuidado, não a pressione demais", Lucas alertou, mas Alice já estava se afastando, determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo. Ela caminhou apressadamente em direção à saída, o som de seus passos ecoando na sala. Assim que cruzou a porta, o ar frio da noite a envolveu como um cobertor de incertezas. As luzes na rua piscavam, apenas acentuando sua ansiedade. Onde poderia estar Clara? O que estava acontecendo por trás do mistério daquela surpresa? Alice puxou o celular do bolso e ligou para Clara. A chamada foi direto para a caixa postal. Sua angústia crescia. O que fazer agora? Seu coração despedia uma sensação de desamparo, mas algo dentro dela sussurrava que a busca pelas respostas a levaria adiante. "Eu só preciso encontrá-la", murmurou, tomando coragem para seguir adiante. Entrou em uma das ruas próximas, onde havia um bar que costumavam frequentar. Talvez Clara tivesse ido para lá. Quando Alice chegou ao local, viu uma mesa do lado de fora, cercada de pessoas que riam e brincavam, mas a sensação de que algo estava errado voltou a abalar seu peito. Sua mente vagou, tentando encontrar um motivo por trás da surpresa fracassada. Quantas promessas Clara fizera? Será que era tudo em vão? Então, ao olhar melhor, viu Clara, na esquina, em uma conversa intensa com um grupo de pessoas. O rosto dela brilhava sob a luz, mas havia algo sombrio em seus olhos. Alice tomou uma respiração profunda e se aproximou, sua determinação renovada. "Clara!" gritou, mas o barulho a tornou quase inaudível. Clara virou-se para Alice e em seu olhar havia uma mescla de alívio e terror. "Você não deveria estar aqui", Clara disse, sua voz um sussurro, mas em seu olhar havia um pedido silencioso. "Não me abandone. Precisamos conversar, agora." A luta interna de Alice transparecia nas palavras. O que estaria pegando fogo ali, como se um caos prestes a surgir? O silêncio que se seguiu foi pesado e Clara parecia hesitar. Poderiam finalmente desvendar os segredos escondidos atrás da surpresa que poderia mudar tudo? O coração de Alice disparava, uma nova expectativa crescendo. "Vamos, Clara, é hora de você me contar tudo", insistiu Alice, mais firme do que nunca. E neste instante crucial, o que seria revelado ali poderia definir não apenas o futuro daquela noite, mas o destino da amizade que tanto significava para ambas. Clara respirou fundo, como se estivesse tentando se preparar para um mergulho. Os olhos dela passearam pelo grupo que a cercava e Alice percebeu a ansiedade que a envolvia. Era como se a pressão da expectativa e dos segredos estivesse prestes a transbordar. Alice não sabia exatamente o que estava em jogo, mas podia sentir que a amizade delas estava prestes a ser testada de uma forma que nunca poderiam imaginar. "Tudo bem, vamos encontrar um lugar mais tranquilo", Clara finalmente cedeu, olhando em volta com cautela, antes de puxar Alice para o lado, longe dos olhares curiosos. Elas caminharam para um canto mais reservado, onde as luzes não eram tão intensas e o barulho se tornava um murmúrio distante. "Clara, o
tá acontecendo? Alice não conseguiu conter a urgência em sua voz. Por que você disse que precisava de uma pausa? O que está pegando? Clara hesitou. Seu olhar estava distante, quase como se ela estivesse tentando reunir os pedaços de algo quebrado dentro dela. Alice notou uma lágrima escorrendo pelo rosto da amiga e seu coração apertou. É complicado, Alice. Eu não consigo simplesmente explicar, Clara murmurou, a voz falhando. Não aqui, não agora. Preciso saber, Clara. Somos melhores amigas. O que pode ser mais forte que a nossa amizade? A frustração dominava Alice, mas ao mesmo tempo havia uma emoção mais profunda. Ela queria entender, não apenas por si mesma, mas por Clara, que parecia tão perdida. Esse é o problema. Clara ergueu a voz, um fiapo de desespero na entonação. Tudo o que sabemos pode não ser real. Eu fiz algo que pode mudar tudo. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquelas palavras foram como um soco. Como assim? Algo que pode mudar tudo? Lembra daquela noite que passei sozinha na casa do meu tio? Eu conheci alguém, Clara confessou, os olhos cheios de dor. E não estou falando de um crush, é mais complicando do que isso. Esse alguém, ele mexeu com a minha cabeça, com o meu coração. Alice interrompeu. É só um crush? Você estava tão animada a respeito. O que aconteceu? Vocês ficaram juntos? Não é isso. Ele é diferente. Eu sei que você não vai entender, mas ele se gaba de poder ver o futuro, Clara disse, suas palavras se atropelando. E na última vez que nos falamos, ele me disse que me viu, que viu a nossa amizade se desmoronando se eu não tomasse uma decisão. Me deixou apavorada. Alice absorveu a revelação, confusa e apavorada. O que era tudo aquilo? Clara sempre foi prática, esperta. Como poderia acreditar em algo tão fantasioso? Mas a realidade nas palavras dela dava um peso que Alice não podia ignorar. E então você decidiu que queria dar uma pausa na amizade por causa de um garoto? Alice mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Havia um calor crescente em sua voz enquanto tentava processar. É mais profundo do que isso, Alice. Eu não queria te envolver em um drama que pode não ser real. Por isso disse para nós duas darmos uma pausa. Clara estava com os olhos preenchidos de lágrimas. Se o que ele disse for verdade, quero que você esteja a salvo. Esta amizade, eu não posso permitir que você se machuque por causa de mim. Um silêncio profundo se instalou entre elas, enquanto Alice lutava com as ondas de emoções conflitantes. Vários sentimentos a invadiam. Tristeza pela dor de Clara, raiva pelas incertezas e, acima de tudo, uma incontrolável vontade de lutar pela amizade que tinha construído com tanta dedicação. Você não pode decidir isso sozinha, Clara. Nossa amizade é mais forte do que qualquer coisa. E eu não acredito nesse cara. Não. Assim, vamos descobrir isso juntas, Alice insistiu, a determinação se refletindo em seu olhar. Você não entende. O que eu vi pode ser real. Clara gritou, mas agora havia uma fraqueza em sua voz que Alice não tinha notado antes. Eu não sei como lidar com isso. Um novo sinal de alarme disparou dentro de Alice. Elas estavam se afastando, e isso era algo que ela não poderia permitir. Então, vamos investigar isso. Vamos descobrir quem é esse cara. Não podemos deixar que o medo defina nossa amizade, disse Alice, firme em sua decisão. Clara olhou para Alice surpresa, mas uma faísca de esperança começou a brilhar em seus olhos. Alice, Clara começou, mas a voz que ela havia escutado antes, uma consciência de alerta, disparou de novo na cabeça de Alice. Outras pessoas na rua começaram a olhar para elas. Uma sensação de algo maior estava no ar. No que estamos nos metendo? Uma voz sussurrou em seus pensamentos, enquanto Clara parecia hesitar. O que mais essa história poderia trazer? O desconhecido as cercava e a tensão crescia. Elas poderiam acabar se metendo em algo mais profundo do que imaginavam. O que mais Clara estaria escondendo? E quando a verdade finalmente emergisse, o que realmente poderia acontecer com a amizade delas?
Clara olhou nos olhos de Alice, buscando uma resposta que não sabia como encontrar. As palavras não saíam e o peso do segredo parecia aumentar a cada segundo. Alice, por sua vez, sentiu a urgência da situação. O que estava por vir era maior do que qualquer desentendimento que já tiveram. "Vamos sair daqui", Clara sugeriu, quebrando o silêncio que as envolvia. Elas saíram do canto escuro e o barulho da festa, antes distante, se intensificou à medida que se aproximavam novamente do grupo. Alice percebeu rostos irreconhecíveis dançando e se divertindo, enquanto o coração dela parecia um tambor descompassado, batendo forte com atenção. As duas amigas se afastaram da música e começaram a caminhar em direção a um parque próximo, onde poderiam falar sem serem interrompidas. O ar fresco da noite envolveu elas como um abraço apertado, e enquanto caminhavam, Clara parecia ganhar coragem. "Alice, se eu não mudar alguma coisa, tudo o que construímos pode acabar", Clara disse, quebrando o silêncio novamente. A cada palavra, o desespero em sua voz se tornava mais claro. "Mas e se isso que você viu não for real? E se ele estiver enganando você?", Alice retrucou. Os sentimentos se amontoavam, mas ela estava decidida a não deixar que o medo de Clara dominasse a razão. "Eu também pensei assim, mas quando ele olhou nos meus olhos, quando falou sobre a nossa amizade, foi como se eu estivesse vendo o meu futuro se desfazendo. Não posso deixar você se machucar por causa de algo que pode ser apenas uma ilusão", Clara explicou, ofegante, as palavras saindo como um desabafo que ela guardava há tempo. Alice sentiu raiva, mas não de Clara, era um sentimento de impotência. "Então, o que você vai fazer?" "Fugir do que sente? Nós podemos descobrir a verdade juntas, Clara. E se for necessário, vamos enfrentar esse cara de frente." "E se eu não conseguir lidar com isso? E se ele estiver certo? Não posso arriscar perder você." Clara olhou para Alice com os olhos cheios de lágrimas, e a fragilidade naquele olhar cortou o coração de Alice. "Nós vamos conseguir, eu prometo. A amizade significa não desistir uma da outra", Alice respondeu, a determinação agora borbulhando dentro dela. O parque estava deserto e a escuridão da noite se tornava um manto protetor que as envolvia em uma bolha de confidências. Clara respirou fundo e, em um impulso, disse: "Tá bom, vamos descobrir quem é ele. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Você vai comigo." A vulnerabilidade era palpável e Clara parecia estar se entregando completamente. "Claro, eu vou ser sua parceira nessa." Alice sorriu e pela primeira vez naquela noite, uma esperança branda começou a florescer entre elas. A caminhada se tornou mais leve e a cada passo, Alice começou a contemplar como seria encontrar aquele garoto misterioso. Seria ele como Clara o descrevia? A ideia de confrontá-lo e descobrir a verdade a deixava nervosa, mas também animada. "Precisamos de um plano", Alice sugeriu, e a energia de sua voz animou Clara. "Vamos descobrir onde ele está e o que realmente pretende." Clara assentiu, um leve sorriso começando a surgir em seu rosto. "Tem uma festa na semana que vem. Ele mencionou que iria." "Perfeito, vamos para essa festa." Porém, um pensamento inquietante invadiu a mente de Alice. E se, ao se aproximar desse garoto, elas pudessem abrir uma caixa de Pandora cheia de segredos perturbadores? O que mais Clara poderia não estar contando? E quanto mais se aproximavam da verdade, mais clara a linha entre a amizade e o risco parecia ficar. Enquanto as duas se preparavam para enfrentar o desconhecido, um eco de risadas e música começava a sumir ao longe, mas o peso da decisão delas ainda pairava no ar. O que realmente encontrariam nessa busca? Essa era apenas a primeira fase de algo muito maior que estava por vir. Alice e Clara estavam a poucos passos da festa que prometia ser a chave para desbloquear um enigma que a cercava. O coração de Alice pulsava forte, enquanto sentimentos mistos de confiança e apreensão borbulhavam dentro dela. A amizade das duas, antes tão forte, agora parecia flutuar na linha tênue da incerteza. Porém, o desejo de verdade prevalecia. Na entrada da festa, as luzes piscavam como estrelas e a música vibrante reverberava. As pessoas dançavam, riam e a energia no ar era contagiante. Contudo, a ansiedade de Alice não permitiu que ela mergulhasse na euforia.
O foco era encontrar o misterioso garoto que detinha as respostas sobre o futuro das duas. Será que ele realmente sabe sobre nós? Alice perguntou, enquanto procurávamos entre os rostos desconhecidos. Ele deve saber. É o que ele faz, ou pelo menos é o que ele disse, Clara murmurou, seu olhar ansioso escaneando o local. A sensação de que estavam em um filme de suspense aumentava, enquanto Alice tentava colocar em palavras todas as suas preocupações. E se ele não for quem diz ser? E se tudo isso for só uma ilusão para te controlar? Clara hesitou novamente. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto que se não enfrentarmos isso, eu vou viver presa em um pesadelo. Alice ficou em silêncio, sopesando as palavras da amiga. A coragem estava na sombra, mas ela não deixaria Clara cair sozinha. A gente vai juntos para isso. Não importa o que acontecer, não vamos deixar que ele nos separe. A música se intensificou e no meio da multidão apareceu uma figura enigmática, alto, com um olhar penetrante que parecia atravessar a sala. O garoto, que Clara descrevera, exalava confiança. Alice sentiu seu coração acelerar, mas sua determinação não vacilou. É ele, Clara sussurrou, o olhar fixo no rosto conhecido que se aproximava. Precisamos agir. Com a voz firme, Alice puxou Clara na direção do garoto. A cada passo, uma mistura de empolgação e terror tomava conta delas. O que ele tinha para contar? As perguntas dançavam na mente de Alice, mas ela não queria deixar que o medo a dominasse. Quando finalmente estavam frente a frente, a vibração elétrica preenchia o ar. O garoto sorriu e a luz refletiu em seus olhos com um brilho enigmático. Oi, Clara. Alice, certo? Sua voz era suave, mas havia um tom de mistério que causava um arrepio. Sim, e nós precisamos conversar, Clara disse, já pronta para exigir os segredos que o garoto guardava. Sobre o quê? Ele pareceu genuinamente curioso. Sobre o que você viu no futuro, Alice interveio, sentindo que sua amiga estava um pouco perdida. Você disse que saberia sobre a nossa amizade. Um sorriso enigmático deitou-se sobre o rosto do garoto, mas não havia nada tranquilo naquele olhar. Muito bem, o que vocês estão dispostas a arriscar para saber a verdade? As palavras dele flutuaram no ar como uma ameaça sutil, levando Alice a sentir um calafrio na espinha. Clara, por outro lado, parecia fascinada. Eu quero saber, diga-nos. Ele fez uma pausa, observando-as como se estivesse avaliando o que as duas poderiam suportar. O que vi é um risco. O tempo é um fio invisível. Cada escolha que vocês fazem muda o que foi determinado. Alice sentiu uma onda de ansiedade. Mas o que significa isso exatamente? O que deve ser alterado? O garoto inclinou a cabeça, como se a resposta estivesse se formando em sua mente. A pressão que recai sobre a amizade de vocês é grande. Se não fizerem as escolhas certas agora, em breve não haverá amizade alguma. Clara, você deve decidir, seguir em frente ou se apegar a esse medo que a impede de viver a verdade. Alice olhou para Clara. As perguntas cresciam em seu coração. E se seguirmos em frente? Qual seria a consequência? A gente vai se separar? O que isso significa? Para nós, a tensão aumentou. Eu não posso dizer tudo, mas posso avisá-las que o caminho não será fácil. Há forças ao seu redor dispostas a provocar o fim. As palavras ecoaram na mente de Alice, sua determinação agora misturada com um profundo receio. O que elas estavam de fato dispostas a arriscar? Clara, ainda fascinada, deu um passo à frente. Eu quero saber, quero entender, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. Alice sussurrou quase implorando. Calma, Clara, não esqueça da nossa amizade. Precisamos ponderar nossas escolhas. Mas a decisão de Clara já estava feita. E se tudo isso tiver um sentido maior, algo que possamos conquistar juntas? Com o coração apertando, Alice soltou uma respiração tremida. Então, vamos fazer isso, juntas. Se for o fim, que seja um fim que escolhemos. O garoto olhou para elas. Os olhos brilhavam com um mix de aprovação e uma sombra de advertência. Então, preparem-se para a jornada. O caminho se abrirá, mas as respostas podem não ser aquelas que esperam. E assim, as duas amigas, unidas por um laço inquebrável e cercadas de incertezas, deram o primeiro passo em direção ao desconhecido.
A sensação de expectativa ardia no peito de Alice. O que a verdade revelaria? O que se seguiria ao longo desta jornada poderia ser a cura de suas almas ou o rompimento final de um elo que antes parecia inquebrável? Somente o tempo diria. Neste momento, Alice percebeu que não se tratava apenas sobre descobrir o futuro, mas sobre se manter firme no laço que construíram. Um novo capítulo estava começando e a cada passo a esperança ressoava. Elas estavam prontas para se enfrentar e juntas seguir o caminho da transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e acompanhar nossa jornada. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como esta continuem. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão emocionante. Vamos juntos nessa!